vamos fazer a nossa correção da semana 6 do nosso plano de ensino tutorado de filosofia. Então, nessa semana 6 estudamos novamente retomando os conceitos de natureza e cultura, para ter o objetivo principal de responder o que é o ser humano, para até mesmo superarmos vários elementos que aparecem aí no senso comum, de nos igualar a objetos, animais, a qualquer outro ser, em que nós temos nossas características, a nossa identidade, que vai até mais além, muito mais além do que se pensa como ser humano, seja nas suas características ruins ou deturpadas, pejorativos que vão acontecendo durante toda a nossa caminhada de vida. Aí nós tivemos 3 atividades muito interessantes em relação até mesmo aos conceitos e aquilo que se mostra também na nossa diversidade cultural brasileira. A primeira, para colocar com as suas palavras, aqui é apenas uma referência, a noção de cultura. Cultura é, portanto, um processo que caracteriza o ser humano como ser de mutação, de projeto, que se faz à medida que transcende, que ultrapassa a própria existência. A cultura é transmitida e assim duradoura, pode ser modificada com o tempo, conforme se altera. Então, nós temos uma palavrinha errada aqui, só corrigir de uma vez. Conforme se altera as normas e os entendimentos. Então, a cultura, para nós, é trabalho, é modificação, é criatividade. A cultura, ela é sempre transmitida e ela está presente de geração em geração. Claro que tem que ser sempre revista, porque a vida é muito dinâmica, a vida se transforma, altera constantemente a cada geração, e quando queremos conservar elementos que são anacrônicos, fora de época, não contribuem em nada. A cultura é a nossa expressão de vida, nossa identidade. Então nós temos que também ter esse pé no amor à vida, para não pensar que qualquer coisa seja uma cultura que alimente esse nosso ser de existência. Porque tem aspectos, igual já disse, quando a gente conserva, que traz mais morte ou mais elementos de morte do que de vida, precisa ser repensado pela sociedade. Na número 12, nós temos um pequeno texto da Marilena Chaui, da filósofa brasileira, dizendo assim: em certas sociedades, o sistema de alianças que fundamenta as relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada, exige que a criança seja levada ao nascer a irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos 2 casos, a relação da criança é estabelecida com a tia por aliança e não com a mãe biológica. Se assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor? Então, aqui, esse texto, é bom perceber que a Marilena Chaui traz aspectos culturais que desmontam, então, a visão da naturalização do amor de mãe. Então, para dizer que o amor de mãe também, ele tem muita influência do aspecto cultural. Então, tem muita coisa que a gente naturaliza, acha que isso aí é de nascença, já vem com a pessoa, e tem todo um investimento, um propósito, até mesmo uma influência das questões culturais. Sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta, que corresponde aqui à letra D, né? Por quê? Que as relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se representa. Então, cada cultura que tem a forma como a relação de parentesco, igual nós temos monogamia, poligamia, dependendo da cultura, quando a gente tenta só enxergar a cultura a partir do nosso olhar,
a gente não amadurece nesse sentido, não percebe a diferença cultural. Então essas relações, elas com certeza influenciam como que a sociedade se representa. E por que as outras não são corretas? Então, igual a letra A aqui, a natureza humana é universal? Não é, porque bem aponta o texto que tem uma questão aí muito cultural que influencia nosso jeito de pessoa, nosso jeito de ser pessoa. As regras sociais são inalteráveis, aí também, até para superar aquele status quo que sempre tem que ser assim. As regras, elas mudam, elas não podem ser inalteradas, porque a cultura muda, a sociedade é dinâmica. Toda mãe ama naturalmente seus filhos. Baseado a partir dessa fala da Marilene Xavier, vamos perceber que há uma diversidade cultural. Por isso que é importante perceber aqui o enunciado. Então, se há uma diversidade, não. Porque até a questão do amor de mãe, por mais que tenha esse instinto materno, mas que a gente não pode dizer aqui que há mães desnaturadas, aqui está dizendo que a cultura ela influencia sim nessa maneira de olhar que a mãe ama, não naturalmente, mas que o aspecto, as relações de parentesco numa sociedade influencia o jeito, sim. A biologia é a ciência por excelência da natureza humana? Não necessariamente, não é a natureza. Aqui, ó, é claro que ela estuda o homem de linguagem, mas não é por excelência da natureza, porque a natureza humana, ela é sociológica também, ela é filosófica, essas outras disciplinas também é histórica, então contribui para o estudo da natureza humana. A natureza humana não é só biológica, passa várias dimensões. A número 3 do livro do historiador do José Moran Carvalho, no livro A Formação das Almas, a manipulação do imaginário social é particularmente importante em momentos de mudança política e social, em momentos de redefinição de identidades coletivas. A compreensão de alguns dos princípios simbólicos usados pelos republicanos brasileiros e de seus conteúdos poderá fornecer elementos preciosos para entender a visão da República que lhe estava por trás. Então, nós temos aqui, a partir da fala do autor, perceber que também nossa República, aqui diz respeito à nossa República Brasileira, nossa cultura brasileira, a formação da nossa República Brasileira, que ela teve várias influências, até mesmo pela questão do simbolismo que foi construindo o imaginário social. Lá no livro então, do autor, A Formação das Almas, nós vamos perceber lá que todas as 3 alternativas são corretas. O mito do herói, os regimes políticos buscam criar e salientar figuras que sirvam de imagem modelo. Então, toda a cultura, todo o país, toda a sociedade sempre busca referências em pessoas que são, mesmo que quando se estuda a história mais a fundo dessa pessoa, vai perceber grandes erros, mas no imaginário popular foi cultivado, né? Nós temos várias figuras aí, Marechal Deodoro, Tiradentes, várias figuras no nosso país, e quando a gente vai olhar a história dela, tem alguns que nem mereceria essa condição, mas são colocadas pela cultura. Alguns símbolos nacionais se tornaram de uso quase obrigatório, como a bandeira e o hino, e tornaram-se a identificação oficial dos países. A gente sabe que a bandeira e o hino é obrigatório, mas na época da constituição de cada país, de cada cultura, eles são colocados quase que obrigatórios, porque ainda símbolos são constituídos pela permanência a partir da história, né? Da aceitação ali no imaginário popular. Não é algo, porque até mesmo, se a gente for estudar também, esses símbolos que são colocados depois como obrigatórios na sua Constituição, eles têm muita ideologia por trás.
Uma das Então, a aceitação, ela leva tempo. E depois que é aceitável, fica como uma obrigação. Uma das mais populares alegorias da República foi a figura feminina, cuja inspiração foi buscada na antiguidade grega e romana. Também o autor destaca. Por quê? Porque as divindades femininas representavam ideias, valores, sentimentos. Ele cita várias figuras nesse sentido, a deusa Atena, as Ceres, várias deusas da época, né? E os republicanos brasileiros tentaram, então, utilizar essa simbologia. Nesse sentido aqui das atividades da sexta, semana 6, a gente encerra esse PET com um bom estudo de introdução aí à filosofia, para conhecermos bastante aspectos que diz respeito à passagem do mito para a filosofia, da natureza humana, elementos que nos ajudam a pensar o que é o ser humano. Isso é muito importante e foi muito favorável esses estudos. A gente agradece a todos que acompanham aí as nossas aulas e até uma próxima aula. Abraços e bons estudos.